Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o mergulho é num tema que, olha, afeta todo mundo, mas que poucos realmente entendem. As imunidades tributárias. Um tema denso. Muito denso. A gente recebeu um material bem robusto, focado em preparação para concursos, o que é ótimo. Sim, porque tem os detalhes. Exato. A gente tem acesso àquela letra miúda que define quem não paga impostos no Brasil e, o mais importante, por quê. A missão aqui é simples: desmistificar essa ideia de que imunidade é só uma brecha na lei. Vamos ver que é uma ferramenta fundamental da nossa Constituição. Exatamente. Pensar em imunidade é pensar em limites, né? O Estado precisa arrecadar, isso é um fato, mas esse poder de tributar, ele não é absoluto. Certo. A Constituição cria certas zonas protegidas, sabe? Para equilibrar a balança. Garante que a cobrança de impostos não sufoque valores que a gente considera essenciais, tipo a liberdade de culto, a liberdade de imprensa, a própria organização do país. E para começar a entender esse mapa? O ponto de partida é esclarecer uma confusão muito, mas muito comum. A diferença entre imunidade e isenção. Ok, vamos começar por aí. Porque no dia a dia parece a mesma coisa, né? Se no final das contas a pessoa ou a empresa não paga o imposto, qual a diferença prática entre ser imune e ser isento? Por que isso é tão importante? A distinção é crucial, porque a proteção é completamente diferente. O resultado final, o não pagamento, é o mesmo, mas a origem e a força dessa proteção são mundos à parte. Como assim? A imunidade é a proteção nível máximo. Ela vem direto da Constituição Federal. No jargão do direito, a gente chama de hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Um nome complicado. Mas trocando em miúdos, é a própria Constituição dizendo: Estado, sobre essa situação específica, você está proibido de criar um imposto. Você é incompetente para tributar aqui. A porta está fechada e trancada pela Constituição. Entendi. A imunidade é como uma regra do jogo que já vem definida na caixa. É imutável. E a isenção, então? Seria o quê? Uma regra da casa? Exatamente essa é a ideia. A isenção é criada por uma lei comum. Uma lei que o Congresso ou uma Assembleia Estadual pode aprovar hoje e revogar amanhã. No caso da isenção, o poder de tributar existe. O fato que gera o imposto acontece. A venda de um produto, a posse de um imóvel, mas o político, por uma decisão de momento, decide dispensar aquele pagamento. A obrigação de pagar nasce, mas a lei vem e dá um perdão para aquela dívida. Espera um pouco. Se a isenção pode ser revogada por uma lei qualquer, isso não cria uma insegurança jurídica enorme? Hoje minha atividade é isenta, mas ano que vem um novo governo pode, cancelar o benefício? Exato. A imunidade parece uma proteção muito mais sólida, então. É infinitamente mais sólida. Essa é a diferença prática fundamental. Mudar uma imunidade exige uma emenda constitucional, um processo político dificílimo. Mudar uma isenção, só uma nova lei ordinária. Por isso a imunidade é um escudo muito mais poderoso. Certo. Acho que aquela sua analogia do trânsito que a gente estava vendo nas anotações, ela cabe perfeitamente aqui. Sim. Eu estava pensando nisso. A imunidade é como a Constituição dizendo que uma ambulância, em serviço de emergência, simplesmente não está sujeita à regra de limite de velocidade. A placa de 80 por hora não se aplica a ela. Não tem infração. Já a isenção é um carro comum que passou a 100 por hora. Cometeu a infração. A multa foi gerada. Mas aí vem uma lei municipal de anistia e perdoa a dívida daquela multa. A infração existiu, mas o pagamento foi dispensado. Perfeito. A ambulância era incompetente para cometer aquela infração. O carro comum cometeu, mas foi perdoado. Essa clareza é a base para entendermos todo o resto. Ótimo. Com essa base sólida, vamos para o primeiro grande tipo de imunidade. E aqui a lógica é fascinante. Porque a União, os estados e os municípios não podem cobrar impostos uns dos outros. À primeira vista parece estranho, né? O governo não poder cobrar imposto do próprio governo. A razão é a sobrevivência do nosso pacto federativo. O Brasil é uma federação.
Isso significa que União, estados e municípios são autônomos e, em teoria, devem conviver em harmonia. Em teoria. Pois é. Se um deles pudesse tributar ao outro, essa harmonia acabaria na hora. Imagina o poder que a União teria se pudesse cobrar imposto de renda sobre toda a receita de um estado. Viraria uma arma. Com certeza, poderia usar os impostos para subjugar, para enfraquecer financeiramente um governador de oposição, por exemplo. A imunidade recíproca é a vacina contra uma guerra fiscal interna. Garante que ninguém possa usar o poder tributário para destruir o outro. Faz todo sentido. É uma regra de não agressão mútua. Mas essa proteção é total. Se um prédio da prefeitura está no estado, nada pode ser cobrado dele. Aí está um detalhe crucial que as fontes destacam. A imunidade recíproca vale para impostos, não vale para outras espécies de tributos, como as taxas. E o exemplo que você mencionou é o clássico. Um prédio de uma secretaria estadual não vai pagar o IPTU para o município, porque IPTU é imposto, mas a taxa de coleta de lixo, essa ele vai ter que pagar. Então essa é a pegadinha. A conta de lixo chega normalmente. E por quê? Porque a lógica da taxa é diferente. A taxa remunera um serviço específico que pode ser medido e que foi prestado diretamente para aquele contribuinte. No caso, a coleta do lixo daquele prédio. Entendi. O imposto não. Ele vai para o Caixa Geral do Governo para custear serviços universais. Então, o STF entende que, se o serviço foi prestado, a taxa é devida, mesmo por outro ente do governo. E essa proteção vale só para a administração direta, tipo prefeituras e secretarias, ou vai além? Ela se estende para as autarquias e fundações públicas, como o INSS ou as universidades federais. E aqui, as fontes trazem uma atualização super recente e importante da reforma tributária. O que mudou? A emenda constitucional que foi aprovada no final de 2023 deixou claro com todas as letras que essa imunidade também vale para os Correios. E mais, a mesma reforma já garantiu que essa proteção toda vai continuar valendo para a nova CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Entendi. Mas e a situação inversa? O material cita uma decisão do Supremo sobre isso. O que acontece quando uma empresa privada aluga um imóvel do governo para ganhar dinheiro? Ótimo ponto. O STF já decidiu essa questão e deixou bem claro. A imunidade não se aplica. Se uma empresa aluga um quiosque numa praça pública para explorar uma atividade com fins lucrativos, ela tem que pagar o IPTU normalmente. Faz sentido. O Supremo entendeu que a imunidade protege a função pública. O Estado, agindo como Estado, ela não pode servir de escudo para dar uma vantagem indevida a uma empresa privada no mercado. A proteção é do bem público, não do lucro privado. Ok. Então a imunidade protege a própria estrutura do Estado para manter o equilíbrio. Mas o que me chama a atenção nas fontes é como essa mesma ferramenta é usada para proteger coisas bem diferentes, como a nossa cultura e a nossa fé. Como isso funciona na prática? Vamos começar pela mais famosa, a dos templos religiosos. Essa é uma das que gera mais debate e a interpretação do judiciário sobre ela é muito ampla. A Constituição proíbe a cobrança de impostos sobre templos de qualquer culto. O fascinante é que o Supremo expandiu esse conceito para muito além do prédio onde a cerimônia acontece. Como assim? A proteção não é só para a igreja, a sinagoga ou o terreiro, não. A interpretação é que a imunidade alcança todo o patrimônio, a renda e os serviços que estão ligados às finalidades essenciais daquela entidade religiosa. E aí vem o exemplo que sempre surpreende. Que é o caso do imóvel alugado, certo? Isso é bem contraintuitivo. Exatamente. Se uma entidade religiosa é dona de um imóvel e o aluga para uma loja, por exemplo, o Supremo entende que o IPTU sobre esse imóvel também não deve ser cobrado. Nossa, peraí, quer dizer que se uma igreja é dona de um prédio comercial inteiro e todo o lucro do aluguel das salas vai para as atividades dela, esse prédio não pagaria IPTU. Isso parece abrir margem para uma vantagem competitiva enorme no mercado imobiliário? Exatamente essa é a discussão.
A condição imposta pelo STF é que a renda desse aluguel seja integralmente aplicada nas atividades essenciais da instituição: manutenção do templo, obras de caridade, evangelização. O foco é o destino do dinheiro. Isso. O foco da análise não é a origem do dinheiro, mas sim o seu destino. Se o dinheiro volta para a finalidade religiosa, a imunidade se mantém e, de novo, a reforma tributária fez questão de dizer que essa proteção também vai valer para a nova CBS. Entendi a lógica, embora seja polêmica. E na mesma linha de proteger valores, temos a imunidade para livros e jornais. Eu nunca tinha parado para pensar que o preço mais baixo de um livro que a gente compra tem uma raiz direta na Constituição. Tem. E é uma política pública embutida no sistema tributário. A ideia é baratear o custo e democratizar o acesso à cultura, à informação, à educação, proteger a liberdade de expressão, o debate de ideias. Certo. E, de novo, a interpretação do Supremo é bem ampla. A imunidade não vale só para o livro em si, mas também para o papel usado na impressão dele e vale para apostilas de cursos, por exemplo. Mas existe algum tipo de filtro? Alguém decide se um livro é cultural o suficiente para merecer imunidade? Não, e esse é um ponto-chave. O STF já disse que o valor cultural ou conteúdo da publicação é irrelevante. Um gibi, um livro de autoajuda, um tratado de física quântica, todos recebem a mesma proteção. Não cabe ao Estado ser um censor ou um crítico literário para fins tributários. E isso se estende para a música também, certo? Existe uma imunidade específica para isso? Sim, uma mais recente, que protege fonogramas e videofonogramas musicais. Mas aqui a história tem um detalhe diferente, um limite bem claro que as fontes ressaltam. Qual? A proteção vale para obras de artistas brasileiros, mas com uma condição, que sejam produzidas no Brasil. Ah, então aqui tem um viés de política industrial, de proteger o mercado nacional. Exato. O Supremo analisou isso e decidiu que a imunidade não se aplica, por exemplo, a um lote de discos de vinil que foi fabricado na Alemanha e importado para o Brasil, mesmo que o disco seja de um artista brasileiro. Entendi. A ideia da imunidade, nesse caso, não é só proteger o artista, mas também incentivar a cadeia produtiva da música dentro do país. Fica claro que cada imunidade tem um porquê muito específico. Isso nos leva a um último grupo, que protege a espinha dorsal da nossa organização social e democrática: partidos políticos, sindicatos e certas ONGs. Isso. A Constituição imuniza de impostos os partidos políticos e suas fundações, os sindicatos de trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social que não tenham fins lucrativos. A justificativa aqui é fortalecer a sociedade civil. Um reconhecimento de que essas entidades são vitais para a democracia, para a defesa de direitos, para chegar onde o Estado muitas vezes não chega na área social. Seria um contrassenso o Estado, por um lado, incentivar a existência delas e, por outro, enfraquecê-las com impostos. Entendi a lógica, mas isso não abre uma porta perigosa? Como a gente garante que uma instituição de educação sem fins lucrativos não é, na verdade, um negócio super lucrativo disfarçado para não pagar imposto? Essa é a preocupação central. E a resposta é: a imunidade não é um cheque em branco. Ela é super condicionada. A primeira regra, óbvia, é não ter fins lucrativos. Todo o resultado financeiro precisa ser reinvestido na própria atividade. Mas não para por aí. Tem mais coisa. Existe uma lei complementar que as fontes mencionam que estabelece uma série de outros requisitos. Que tipo de requisitos? Coisas como não distribuir nenhuma parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, aplicar seus recursos integralmente no país e manter uma escrituração contábil transparente e rigorosa. Basicamente, a lei amarra o benefício à comprovação de que a entidade está de fato cumprindo seu papel social e não servindo de fachada para enriquecer seus diretores. A fiscalização deveria ser constante. Deveria. Bom, fica claro que o sistema é complexo, cheio de regras e interpretações. Se a gente fosse resumir o que vimos, o ponto de partida é que imunidade não é um favor,
É uma ordem da Constituição. Exato. É um escudo constitucional, muito mais forte que a isenção, que é uma dispensa criada por lei comum. Vimos que esses escudos protegem pilares diferentes da nossa sociedade. Primeiro, a própria estrutura do Estado, com a imunidade recíproca que impede uma guerra fiscal entre União, Estados e municípios. Depois, as liberdades e valores sociais, como a liberdade de culto, com a imunidade dos templos, e a liberdade de expressão e acesso à cultura, com a imunidade dos livros e da música. E, por fim, os atores da vida democrática e social, partidos, sindicatos e as entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. E o mais importante é que esse não é um quadro estático. Ele está sempre em movimento. A interpretação do Supremo vai, ao longo do tempo, definindo os contornos dessas imunidades. Como no caso do aluguel do imóvel da igreja. Isso. E o próprio Congresso pode alterar as regras do jogo, como fez agora com a reforma tributária, estendendo essas proteções para os novos tributos que vêm por aí. É um tema vivo. Para fechar, vamos deixar uma provocação. As fontes citam de passagem outras imunidades com objetivos muito claros. Por exemplo, não se cobra imposto de industrialização sobre produtos que vão para exportação. Para tornar nosso produto mais competitivo lá fora, claro. Exato. Não se cobra imposto territorial de pequenas propriedades rurais, para proteger a agricultura familiar. Todas com uma lógica de incentivo ou de proteção social muito explícita. O que nos leva a uma pergunta final para reflexão. Se as imunidades são desenhadas pela Constituição para proteger valores e incentivar comportamentos que consideramos positivos, que outras áreas da sociedade ou da economia poderiam ou deveriam ser consideradas para futuras imunidades tributárias? E, claro, qual seria o custo disso na arrecadação e o impacto nas políticas públicas do país? Fica a reflexão.